A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar mais uma visão que Deus me deu. Eu tive um sonho ao qual eu estava numa montanha e da montanha eu observava a praia. E de repente, no meio dessa praia, se levantaram dois redemoinhos. E esses redemoinhos formaram um ciclone. Só que o ciclone da direita ele perdeu força e o da esquerda ele engoliu o da direita e de repente ele foi para o mar. Quando ele vai para o mar, levanta uma grande onda. E do meu lado tinha uma pessoa e essa pessoa era um amigo. E eu perguntei o nome dele, porque era assim, era como se fosse meu amigo, como se eu o conhecesse, mas eu ainda não sabia o nome e eu perguntei, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Adão. Eu falei, Adão, olha só, você está vendo aquilo? Aquele vento, olha aquele ciclone. Aí ele falou assim, estou. Ele vai trazer uma grande onda e essa onda vai virar uma grande tsunami e todas essas pessoas irão morrer. Irmãos, eu fiquei muito triste, eu falei, vamos descer, eu preciso avisá-las, elas precisam me ouvir. E eu comecei a gritar e ele falou, não dá mais tempo, não tem mais tempo. E aquelas pessoas, infelizmente, iriam ser engolidas por aquela onda. Mas teve um momento que eu falei assim para ele, olha essa poeira, eu vou tampar os meus olhos, porque essa poeira vai vir para dentro dos meus olhos. Aí ele falou assim, não se preocupe, você não está no corpo físico, você está aqui. O que está aqui é o teu espírito. E eu disse, Adão, então vamos embora, já que eu não posso fazer nada por essas pessoas, vamos embora. E nesse momento eu tive medo daquela onda me atingir e eu levantei daquele monte onde eu estava e desci para um nível, para um nível mais baixo, como se fosse para a rua, e comecei a caminhar e o Adão já não estava mais ali, ele havia desaparecido e eu preocupada em sair dali. Caminhei mais um pouco, nisso cheguei numa avenida, encostou um ônibus, eu entrei no ônibus e fui embora. E isso me preocupou, eu fiquei perguntando, Senhor, por quê? Por que o Senhor me mostrou isso? Irmãos, não é hora de brincar de ser cristão. O Senhor está voltando e o tempo acabou. O Senhor tem mostrado para várias pessoas em várias partes do Brasil, né, em várias cidades, de uma grande onda chegando, de uma tsunami chegando. Então, eu creio que a mão de Deus está sobre a nação brasileira. O Senhor irá tratar, né, com a nação. Em Apocalipse, quando ele fala de mar ali são pessoas, né? São multidões, são muitas pessoas. Então, eu creio que o Senhor irá tratar. E tive uma outra visão também, né? Numa semana depois, eu vi um campo e esse campo, ele era todo plantado de trigo e o trigo já estava seco para ser colhido. E eu novamente, no alto de uma montanha, observava aquele trigo. De repente, veio um fogo muito, muito forte e começou a queimar parte daquele trigo. E eu fiquei desesperada, chamei a minha filha e falei, filha, vamos orar para que o dono dessa fazenda chegue logo, porque senão todo o trigo irá se perder. E nisso, quando nós estendemos as mãos e começamos a orar, veio um homem com uma colheitadeira, que a largura da colheitadeira, a largura daquele campo, e o campo era muito grande, muito largo, e ela colheu todo aquele trigo. E ao colher aquele trigo, foram saindo do meio daquele trigo, foram saindo pessoas com vestimentas coloridas, como se fossem ciganos, e carros coloridos, e eu falava para o dono, para o fazendeiro, né, que estava com aquela colheitadeira, eu falava, mas como? Eu não vi essas pessoas ali. E uma voz falou comigo, você não poderia ver, só eu posso fazer a separação do joio no meio do trigo. E foi preciso que o fogo queimasse parte desse trigo. Então eu creio que isso é uma provação que está vindo para a igreja brasileira. E eu gostaria de deixar o meu recado, que os irmãos não brincassem
mais de ser cristão, que nós tomássemos uma posição diante do Senhor, que nós possamos consertar a nossa vida diante de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém?